Aí, ó, já vamos apresentar, então. Aqui do meu lado está o Dr. Rafael Baroni Carvalho, ele é ortopedista na cidade de Varginha e vai ajudar a gente a entender mais o que a gente pode fazer, quais são as dicas de segurança que a gente pode seguir na nossa casa para evitar quedas de idosos. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Cadu? Boa tarde a todos aí. Boa tarde, obrigado por ter vindo aqui nesse feriadão, mas aqui o negócio é informação. Seguinte, semana passada, vocês viram lá que o presidente Joe Biden, tem as imagens aí, coitado. O presidente Joe Biden tomou um capote, tava lá numa cerimônia nos Estados Unidos e ó, trupicou e foi pra baixo, né? Ele tá com 80 anos, ele tropeçou e caiu durante essa cerimônia militar. Isso aconteceu na última quinta-feira. Tava nesse palco, perdeu o equilíbrio, foi cumprimentar lá um oficial e pum, foi pra baixo. O diretor de comunicação da Casa Branca, o Ben LaBolte, ele disse que o Joe Biden não teve problema nenhum não, tá bem, tinha um saco de areia ali no palco, enquanto ele apertava as mãos e acabou ali tropeçando. Isso acontece com muita frequência. O meu avô foi uma vítima de queda, ele acabou, quebrando o fêmur, tava com 83 anos, quebrou o fêmur e depois dali infelizmente não teve o que ser feito com o velho, que ficou acamado, né? A gente tentou até ajudar ele, mas não havia o que pudesse ser feito. E segundo o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, estima-se que há uma queda para 1 em cada 3 indivíduos com mais de 65 anos e que 1 em 20 dos que caem tem uma fratura e necessita de internação. Quando a gente fala de idades como a do Joe Biden, segundo o INTO, que é esse instituto aí, com 80 anos ou mais, 40% cai a cada ano. Doutor, então assim, a incidência é grande, de idosos que acabam, como no caso do Joe Biden, se desequilibrando e caem e pode ter uma fratura ali, né? É isso mesmo. É mais comum do que a gente imagina, veio à tona agora na mídia por ser o presidente americano, mas isso, como você citou, acontece dentro da nossa casa, como aconteceu infelizmente com o seu avô, né? E muitas das vezes pode ser prejudicial e agora, em alguns momentos também irreversível, igual o seu avô, você citou que ele não voltou àquele nível funcional que ele tinha antes, né? Então é muito comum. Foi um negócio terrível assim para nós, então por isso que a gente inclusive está aproveitando a queda do Joe Biden para trazer esse caso para vocês. Quedas como a desse caso aí, coloca de novo a imagem lá, ele tá ali andando, tropeça e cai. Ali, graças a Deus, não deu nada, mas o que pode acontecer com um idoso com 80 anos que toma um trupico desse daí? Então, no idoso pode acontecer o mesmo com a gente, só que os riscos são maiores para as fraturas, né? Então ele pode ter algum tipo de entorse, escoriação, ferimento corto-contusos, que são os cortes, e até mesmo algumas fraturas. Lembrando que nos idosos as fraturas mais comuns seriam aquelas na região do ombro, do punho e a tão temida fratura do fêmur, né? Porque ele vai se apoiar ali com a mão e pode ter Exatamente. alguma fratura ali na hora de que ele tá se apoiando. Exatamente. Na perna também. No caso do meu avô, ele estava no quintal, que também é uma coisa muito comum hoje em dia, e ele estava tratando dos cachorros, ele escorregou e pum, quebrou o fêmur. Isso mesmo. Então, você falou do quintal, 70% dos traumas vão ocorrer em ambiente domiciliar. Então é aí que a gente tem que começar a nossa prevenção, né? Então, dentro de casa, a gente atentar em questão de iluminação, se tem algum tapete, vamos retirar ou fixá-lo, atentar a possível escada, se tem como colocar um corrimão, um auxílio dentro de banheiro para tomar um banho, um auxílio como um corrimão ao lado de um vaso sanitário, tudo isso facilitando o dia a dia do idoso, né, e prevenindo uma possível queda. Vamos para a praticidade. Põe a imagem do Biden de novo caindo. Meu avô caiu, eu não vi ele caindo, mas encontrei ele no chão. O que eu faço? Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Cadu, como toda emergência, assim, população leiga que não tem treinamento, é colocar num carro, levar para uma estrutura de saúde, um serviço de saúde ou chamar o SAMU. Não procurar imobilizar, é deixar o paciente confortável e tentar ocorrer o máximo possível para o ambiente de saúde, né? Porque em algumas vezes
na maioria das vezes vai ser só um susto, apenas uma pancada. Mas em outras vai ocorrer, né, o diagnóstico de fratura e a gente tem que, neste caso, ser o mais rápido possível em relação à abordagem ao tratamento. Quando eu tenho a fratura exposta, eu tenho que fazer alguma coisa ou é a mesma indicação? Conduta, né? Mas geralmente a fratura exposta ela vai acontecer numa população um pouco mais jovem, está relacionada a traumas de alta energia, como acidentes de carro. Não é o mais comum em idosos não, certo? Entendi. Vamos então para a parte das possíveis causas de uma queda, que levam a uma queda. Eu tenho mais ou menos algumas coisas que eu pesquisei ali. Falta de equilíbrio ou a marcha da caminhada, isso pode ser uma causa da queda? Com certeza. Então, não só o envelhecimento, mas o idoso ele vai cursar, né, com uma diminuição do equilíbrio, uma diminuição da qualidade muscular, da qualidade óssea, dos reflexos, né, tudo isso vai estar diminuído, associado e algumas vezes também a diminuição da audição, do campo visual, né? Então, são vários fatores que vão aumentar os riscos de queda e aumentar os riscos de complicação com essa queda, né? Porque o jovem, quando cai, ele tem um amortecimento melhor, ele tem uma qualidade óssea melhor para que nem sempre aconteça a fratura, né? A minha avó, ela tinha labirintite. E a gente ficava muito preocupado com ela dela cair na rua, porque às vezes podia dar uma tontura e ela pum. Isso daí também é comum? É comum e, Cadu, você tocou num ponto importante, porque assim, falamos até agora de meios físicos que pode acontecer, como um tapete, um ladrilho que esteja molhado, iluminação, mas é importante melhorarmos também a saúde como um todo. Então, o tratamento do idoso ele tem que ser multidisciplinar. Então, com clínico, com cardiologista, com geriatra, diminuindo esses riscos como uma possível labirintite. É importante também o acompanhamento nutricional para elevar a qualidade de massa muscular desse paciente. E indispensável, né, a parte de exercício físico, seja com fisioterapeuta ou seja com um educador físico, né, para melhorar a parte de biomecânica desse paciente. Então, ele precisa estar mais equilibrado, precisa conseguir fazer suas atividades do dia a dia, não só um esporte, mas atividades corriqueiras, ele tem que conseguir desempenhar, mesmo com o avançar da idade. E a gente vê que a nossa população está cada vez aí envelhecendo, né? A sensibilidade nos pés também pode ser uma causa de alguma queda? Pode. Porque, tipo assim, eu sei que às vezes eu mesmo tenho problema de coluna, às vezes dá um formigamento, dormência no pé, por conta da coluna ferrada. No caso de um idoso que tem falta de sensibilidade nos pés também, uma dormência, também pode levar a queda. Pode. Então, assim, tudo isso tem que ser avaliado. Em relação aos pés, o que eu chamo mais atenção é a utilização de um calçado, né? Um tênis que tem um solado de borracha, evitar o uso de chinelos, de salto alto, para que não aconteça um escorregão, que é muito comum. É mais comum do que a gente imagina, então não é só com o norte-americano, com o presidente Joe Biden, mas com a população em geral. Com certeza. Pressão arterial também, às vezes pode dar aquele que a gente fala, escurece a vista ali, né? Levantar de uma vez, quando o paciente acabou de acordar, passou 6 horas dormindo e levanta de uma vez, pode gerar uma tontura. Existe também efeitos colaterais de medicação, por exemplo, um diurético que é utilizado em algumas situações para normalizar a pressão arterial, o paciente ele acaba fazendo mais xixi, né? E às vezes acorda à noite sozinho e numa dessas acaba evoluindo para uma queda, né? Então, são vários pontos que a gente tem que ter atenção, mas a prevenção sempre vai ser o melhor remédio, né? Então, com os exames em dia, a pessoa que tem esses problemas de saúde que o senhor está falando, desses sintomas que a gente está conversando, redobra a atenção. Sim. É bom ficar atento que se tem algum desses problemas que a gente está falando aí, fica mais atento ainda. Certo. E além dos problemas gerais, como pressão alta, possível diabetes, labirintite, a gente tem que tomar cuidado com a osteoporose, né? É a principal causa de fratura nessa população, a principal causa não física, né? Mas causa relacionada à saúde.
Então, causa metabólica, né? Porque tem, em algumas situações, o paciente ele está andando normal e ele evolui para uma queda, porque antes dele cair, o osso evoluiu com uma fratura, que seriam as fraturas patológicas, né? Então, a gente chama a atenção da osteoporose, e algumas vezes devido a efeito colateral de algumas medicações e, infelizmente, algumas vezes até problemas oncológicos, né? Então, são vários fatores que a gente, se consegue cuidar, diminui demais essa chance de queda. A osteoporose, a pessoa ela vai identificar de qual forma? Que ela... Então, acompanhando o seu clínico, né, ou o ortopedista, ou o geriatra, o médico que já o acompanha, fazendo a densitometria, então ela consegue dessa forma identificar como que está a qualidade óssea e tratar, né? Vamos aprofundar um pouco nessa questão que o senhor estava falando sobre o tapete, o calçado, só para a gente trazer mais detalhes do que a gente pode evitar dentro das nossas casas, que pode comprometer aí a questão da qualidade de vida desses idosos. O tapete solto é um perigo, né? É um que perigo. Escorregou ali, é um abraço. Minha opinião é melhor não ter, mas se for uma coisa que faz questão, que fixe, que teste antes, que veja que está tudo bem. Qualquer desnível de ladrilho, qualquer piso molhado pode ser fatal, né? O idoso, às vezes ele cai e às vezes ele sai andando, né? Então, assim, aparentemente, não teve nada, foi só um susto. Na hora que a gente faz uma radiografia, em algumas situações está normal, a gente vai lá, aprofunda na pesquisa, faz uma tomografia, uma ressonância, identifica uma fratura oculta, às vezes de fêmur, e se for abordado de forma precoce, os danos são menores, né? Então caiu, leva para o hospital. Não tem dessa, tô bem, não aconteceu nada, dá uma batidinha aqui. Caiu, leva para o hospital. Essa é a regra, porque a gente vai diminuir demais a chance de passar algo despercebido, né? Até mesmo eu lembrei agora de uma matéria que a gente fez, que eu fiz, de um idoso, né, que ele bateu a cabeça. Aí ele recusou atendimento, ele não queria ir pro hospital e horas depois ele estava morto. Porque teve uma hemorragia, ele ali na hora ele teve uma pequena dor de cabeça e não queria ir pro hospital. Então, numa queda, assim, a gente está falando muito das fraturas, pode acontecer outras coisas. E essas outras coisas, como um trauma na cabeça, no crânio, pode mascarar até uma fratura, porque aquilo sangra, o paciente fica assustado ou fica meio tonto e passa despercebido, às vezes, outras lesões em áreas mais periféricas, como na coxa, que seria o fêmur, como no punho, e vai passando batido, quando vai ver, já passou do time, né? Então, o ideal é sempre o tratamento mais precoce para retomar o mais breve a função que o paciente tinha antes da queda. O que é interessante de ter, ao contrário de não ter? Ter dentro de casa, tapete antiderrapante no banheiro, aquelas, como é que chama? É tipo um corrimãozinho, né? O corrimão, como eu falei, na escada, dentro do banheiro, perto do vaso sanitário. Sempre objetos de uso pessoal do paciente que ele tenha fácil acesso. Se o idoso está acostumado a usar algum utensílio dentro da cozinha, alguma cafeteira, alguma panela que tenha fácil acesso, que ele não precisa subir numa escada, que ele não precisa subir num armário, que ele não precisa agachar embaixo de alguma prateleira para poder pegar, que seja fácil, praticidade, né, para o dia a dia dele e bastante segurança. E o sapatinho, eu vou falar que eu tenho experiências, eu não sei se mudou esses sapatinhos, essas de mulher, essas sapatilhas, né? A minha avó, ela escorregava sempre. Nós eliminamos da nossa vida essa sapatilha pequenininha lá. Tem que eliminar, tem que ter aderência. E o paciente que caiu uma vez, ele tem um fator de risco aumentado para uma nova queda. Então, a gente tem que sempre atentar a isso. O paciente caiu uma vez, ele provavelmente vai cair de novo, né? É um perigo. Doutor, quero agradecer demais a sua entrevista, né? Já deixo aqui o convite para um retorno, para a gente falar sobre outras questões ortopédicas, né? Para a gente trazer mais informação para o nosso povo. Mas, por enquanto, deixa tuas redes sociais para quem quiser te acompanhar e te seguir teu trabalho lá. Obrigado, Candu. Eu que agradeço. Tá? No Instagram, consegue me procurar com o Dr. Baroni, tá? Muito obrigado você que assistiu esse corte até agora. Olha, já sabe o que fazer, né? Dá aquela força, é o like, é a curtida, é o comentário, é o compartilhamento, faz de tudo um pouco, que aí você incentiva a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês aqui também no YouTube e no Facebook. Valeu, gente! E ó, não se esqueça, siga a gente na Rede Mais HD, YouTube, Facebook
e o Instagram. Valeu!